Perguntaram a Michelangelo por que ele havia esculpido o rosto da mãe tão jovem quanto o rosto do filho. E ele sabiamente respondeu: porque as pessoas apaixonadas por Deus não envelhecem jamais. Começa agora, na Vibe Mundial, programa Em Busca da Felicidade, com o espiritualista e palestrante Albino Duarte. Quero ser o teu amigo, nem de mais, nem de menos, nem tão longe, nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Eu quero amar-te sem medidas e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu puder, sem tirar-te a liberdade e sem jamais te sufocar, sem forçar a tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente e nem presente demais. Simplesmente amar-te e ser-te paz. Olá, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, nesta sexta-feira, 30 de janeiro. Em Busca da Felicidade está começando. Então, amigos, lá vamos nós para o último programa desta temporada aqui na Vibe Mundial. No final do programa eu explico direitinho para vocês, tá bom? E vamos conversar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que são muito importantes para a vida humana e que em muitas ocasiões, em muitos momentos, a gente não para pensar. A gente liga o automático e vai vivendo do jeito que dá. Mas eu acho que a gente pode colorir, a gente pode qualificar a nossa passagem aqui pelo planeta, até porque a passagem é relativamente rápida. Então, por exemplo, organização e limpeza promovem energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu, por exemplo, eu adoro, eu gosto muito da limpeza e da organização. Então tem dia que eu estou mais liberado, que eu estou mais desocupado. O que eu faço? Eu vou limpar uma gaveta, colocar tudo em ordem. Eu vou pegar os papéis que eu não preciso mais. E é incrível a quantidade de papéis que a gente acha que não serão mais necessários. A gente encontra os papéis lá e percebe que eles não serão mais necessários. Aí a gente joga fora, aí eu vou arrumar alguma coisa lá na cozinha, aí eu abro o guarda-roupa, eu vou colocar as camisas em ordem, as camisetas em ordem, já aproveito e vejo que peças que eu posso doar. Essa atitude da gente de organizar e limpar gera energia. Porque quando eu estou arrumando, limpando e jogando fora ou doando algumas coisas, eu estou abrindo espaço para energias novas. E é incrível, eu já percebi isso N vezes. Depois que eu faço lá em casa alguma coisa ligada à limpeza, organização, colocando as coisas bonitinho nos seus devidos lugares, doando algumas coisas, eu fico mais forte. Porque você abre o campo para a chegada de energias novas e, consequentemente, você fica mais energizado também. Uma outra coisa
que promove energia é a ação. Naquele dia que você está com preguiça, que você não quer fazer nada, que você quer ficar no sofá, quando você resolve fazer alguma coisa, né? Eu cito aqui os meus exemplos, né, que estão bem próximos, que estão aqui ao meu alcance para poder falar, né? Eu não tenho nada que fazer, eu falo, eu vou no supermercado, eu tenho uma coisa para comprar. Ou então, eu vou ligar para aquela pessoa para saber se ela está bem, faz tempo que eu não falo com ela. Ou então eu desço, eu vou na área externa e vou fazer uma caminhada. Percebem? Qualquer coisa que você faça, que é importante para a sua vida, gera energia. Então aquele cansaço, aquela astenia, aquela moleza que você estava naquele momento, quando você faz alguma coisa, quando você movimenta a mente, quando você movimenta o corpo, automaticamente você puxa a energia para a sua vida e para o seu dia. Então é muito importante a gente não ficar esperando a disposição para fazer alguma coisa. Ao contrário, a gente vai fazer alguma coisa para ter disposição, para ter energia. Porque, na verdade, o ser humano parado é igual uma geladeira com a tomada ali desligada, né? O ser humano parado, ele tende a encolher. O seu campo energético vai encolhendo e também o corpo físico, claro. Então, o repouso, o descanso é fundamental para a vida humana. Mas passou aquele tempo do descanso, arruma alguma coisa para fazer, ocupa a mente, mexe o corpo, abre gavetas, dá uma olhada na roupa, dá uma olhada nos papéis, organiza alguma coisa, doa uma série de coisas, aquilo que não tem nenhuma utilidade joga fora, ou seja, é fundamental movimentar a vida. Movimentar a vida é muito mais saudável e muito mais interessante do que, por exemplo, ficar sentado só vendo televisão, né? É muito mais saudável movimentar a vida, de repente, com pequenas coisas que você pode fazer até mesmo dentro da sua casa. Movimentar corpo, mente e campo energético. Tudo isso promove não apenas energias, mas energias de limpeza, energias saudáveis. Agora eu vou dar uma outra dica para vocês, que é assim, a história do medo, né? O medo é uma coisa muito complicada, porque os medos naturais, eles fazem parte da vida. Porque o medo é importante até para que o ser humano possa se defender, para que ele possa acionar o seu mecanismo de defesa, de autoproteção. Agora, aqueles medos constantes, aqueles medos doentios, aqueles medos que paralisam, eles são muito complicados, porque na verdade eles paralisam mesmo. E se você não fizer nada por esses medos, eles vão tomando conta de você. Chega uma hora que você fica pequenininho perto daqueles medos. E muitas vezes a pessoa não percebe. Ela não percebe que ela já está com a vida paralisada ou parcialmente paralisada por conta daqueles medos que com o tempo foram se tornando gigantes diante daquela pessoa. Não é isso? Um grande espírito muito iluminado, ele dizia e diz que o medo, esse medo doentio, né? Ele é tido como o gigante da alma. Por que o gigante da alma? Porque ele fica maior que você. Então, qual é a minha dica nesse sentido? Faça alguma coisa para espantar um pouquinho esse medo.
para ele não ir gradativamente crescendo e cada vez mais se tornando um monstro. Dê um passo à frente, tenta se aproximar dele, não foge dele. Se você foge, ele toma conta. Se você corre e se cobre e se esconde, ele vai tomando conta. É tudo que ele quer. É tudo que essa energia quer para tomar conta. Então, vai se aproximando dele. Né? Na psicologia eles falam muito sobre a dessensibilização, o processo de dessensibilização. Por exemplo, as pessoas que têm medo, que têm fobia de metrô. Um exemplo, peguem o metrô e andem só uma estação. Percebem? Dê um passo de cada vez. Você precisa ver que passos você aguenta. Porque senão você volta mais trincado ainda. Dê um passo de cada vez. Tem medo de multidão? Vá em qualquer evento que reúna um número expressivo de pessoas, fica um pouquinho lá. Tem gente que tem medo de elevador, né? Pega um elevador seguro, né? Que tá bem cuidado, né? Pelo órgão que faz a manutenção. Você sabe que é um elevador seguro. Anda 1 ou 2 andares. Percebem? A gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos dar um passo na direção do medo, para que ele fique mais fraco. Porque quando você dá um passo aqui, ele diminui 1 metro do tamanho dele lá. Percebe? Não adianta ficar dentro de casa, se escondendo dos medos. Por quê? Você vai ficar com aquela coisa mal resolvida dentro de você. E no dia que você parte, você leva aquilo mal resolvido. Além de sofrer aqui no planeta, além de perder muitas oportunidades boas aqui no planeta, porque o medo limita, você vai carregar isso com você. Então eu sugiro que vocês façam uma reflexão nesse sentido. Quais são os medos paralisantes, aqueles que realmente impedem, limitam a pessoa, aqueles medos que judiam. Faça alguma coisa, pelo menos assim, dê um passo na direção do medo. Porque cada passo que você dá, ele fica um pouquinho menor. E é interessante, né? Porque você dá um passo hoje e de repente amanhã você consegue dar 2. Num processo calmo, gradativo, porém atuando. Porque o medo, ele vai virar um cobertor na sua vida. Ele vai enrolar você inteiro e apertar o seu corpo. Isso é muito importante. Respirar fundo, pedir coragem a Deus. Se for o caso, também consulte a medicina nesse sentido, o psicólogo, quem quer que seja. Mas é importante que você dê um passo adiante. O azul claro ajuda muito na história dos medos, porque ele relaxa e possibilita uma força, uma coragem que até então você não tinha para enfrentar pelo menos um pouquinho. Então você mentaliza a luz azul clara, todos os dias, mentaliza 1 minuto da luz azul clara vindo lá do céu e abraçando o seu corpo e a sua alma. Ou então acende uma vela azul clara, uma lamparina azul clara, olha bem para aquele azul e pede que ele chegue até você, porque o azul claro, ele relaxa os componentes psicoemocionais, ele ajuda a relaxar. E você, uma vez relaxado, se disponibiliza mais a dar o passo necessário.
porque a pessoa ansiosa não consegue. Então o azul claro é fantástico para as coisas do mundo emocional, o azul clarinho. Faça isso. Dê pelo menos um passo por dia para que esse cobertor chamado medo não enrole o seu corpo e a sua alma. Vá devagar, mas vá, porque senão o medo, que é tido como o gigante da alma, cada vez mais ele vai tomando conta de você. E a gente está aqui no planeta para superar também, né? Para superar essas travas, inclusive os medos patológicos, não os medos normais da vida, os patológicos. Pense nisso com carinho. Você tem que ser mais forte que os seus medos. Eu vou até repetir. Você precisa ser mais forte que os seus medos. Mesmo que eles continuem, você tem que ser mais forte. Você tem que estar num andar mais alto que os medos. Tá bom? Gente, mais uma dica aqui. Eu devo ter falado em algum programa que é muito importante a pessoa estar dormindo uma hora da madrugada, né? Não passar disso. Porque os nossos mentores falam que 1 hora é o momento do sono mais profundo. Porque mais cedo ainda você está ensaiando para pegar no sono, o planeta está muito movimentado, né? E pelo menos no nosso país aqui, né? Está tudo muito movimentado no nosso país que segue o horário, né? O nosso horário. Está tudo muito movimentado e 1 hora da madrugada é a hora que a natureza permite um sono mais profundo. Depois da 1, a partir das 3, por exemplo, já começam os primeiros movimentos da natureza no sentido do amanhecer. Aí o sono já não é tão profundo. Então, você pode deitar a hora que você quiser. O importante é que a 1 hora você já esteja dormindo. E eu observo isso em mim mesmo. Quando eu vou dormir até 11h30, meia-noite, ou no máximo 00:30, que eu estou dormindo a 1 hora, eu acordo perfeito. Quando por qualquer razão escapa um pouco, às vezes eu fico escrevendo, fico no computador e acabo pegando no sono 1h30, 2:20, eu já não acordo tão disposto. Então eu comprovei essa colocação dos mentores na minha vida. É fundamental que estejamos dormindo a 1 hora, né? Você pode deitar às 10, às 11, meia-noite, a hora que for. Aliás, quanto mais cedo melhor, né? Mas a 1 hora é fundamental que a pessoa já esteja dormindo. Claro que um dia ou outro isso não será possível, mas eu tenho esse hábito, eu fico de olho no relógio. Eu procuro estar dormindo 1 hora. E aí você levanta com uma disposição para trabalhar, para cumprir a agenda e para fazer todos os itens que lhe cabem. Então, pessoal, na verdade é assim, né? A gente passa essas dicas que aparentemente são simples, mas elas são muito poderosas no dia a dia, porque não adianta eu estar aqui falando só sobre o mundo espiritual, os mentores, os obsessores, os banhos de defesa, se eu não passar para vocês dicas a nível humano também, porque nós, como humanos que somos, pelo menos por enquanto, a gente tem que se organizar como ser humano. Não é só rezar, não é só acender vela, não é só fazer ritual, não é só tomar banho de defesa. A gente também tem que se organizar nas nossas camadas humanas. Então eu dou muitas dicas, tomando por base o comportamento humano, o dia a dia do ser humano.
né? Então hoje eu falei de limpeza, eu falei de organização, organizar a casa, organizar o carro, né? Organizar a mesa de trabalho, organizar a cozinha, onde ficam os copos, os pratos, porque isso é muito importante, vai trazer resultados bons na vida humana, no seu dia a dia, né? Hoje a gente falou sobre a ação. Não espere a motivação, não espere a boa energia para fazer alguma coisa. Faça, né? Falei sobre a história dos medos, dar um passo sempre à frente. Dei a dica do sono, tudo isso é fundamental, porque, gente, vale a pena viver. Tudo que a gente faz em nome da vida, em nome da qualidade de vida, é sublime demais. E um dia nós estaremos agradecendo a nós mesmos, porque a vida é preciosa e vale a pena fazer qualquer coisa em nome daquilo que é mais precioso de tudo, que é a vida. Tá bom? Amigos, eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio, que faz um trabalho de umbanda belíssimo. Não conhece a nossa casa? Venha conhecer, será um prazer recebê-los. O nosso site, tema.org.br, tema.org.br. Entre no nosso site e você terá todas as informações que você precisa. O nosso telefone para quem não navega, 11 São Paulo, 99757-6313, 99757-6313. Eu estou no Facebook, Albino Duarte. Quer a minha amizade? Pede. Eu só não aceito perfil bloqueado. Caso contrário, pode pedir que eu aceito. Estou no Insta, Albino Duarte, número 1. Repetindo o site, tema.org.br. Amigos, hoje é o último programa dessa minha temporada aqui na Vibe Mundial. Para quem não sabe, a primeira temporada foi de 20 anos. Eu fiquei no ar de 98 até 2018. E agora voltei e fiquei mais 1 ano e meio. E essa experiência aqui da Vibe é muito boa. É que eu vou ter que parar por um tempo, porque eu estou com muitos compromissos lá no nosso templo, tendo que administrar o templo, administrar a minha vida pessoal. Então eu vou ter que dar uma parada, mas a gente se vê por aí. Eu estou nas redes sociais, principalmente no Facebook, que eu coloco matérias muito legais, textos para reflexão, então a gente se vê por aí. Eu queria agradecer a equipe aqui da Vibe, né? E principalmente os operadores, que são pessoas ótimas da gente trabalhar. O Euri, o Pedro, o Sérgio e o Jean. Deixo aqui o meu agradecimento e para toda a equipe da Vibe, que é sempre um prazer muito grande estar aqui. E a gente se vê por aí. Tá bom? Eu estou nas redes sociais, conforme eu falei, e principalmente no Facebook, Albino Duarte. Eu faço um trabalho bonito, faço comentários bonitos, coloco textos bonitos. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê aí qualquer hora. Sempre juntos, trabalhando, utilizando a espiritualidade em nome de uma vida melhor, porque a vida merece tudo da nossa parte, porque é o que nós temos de mais sagrado. Fiquem com Deus. Grande abraço, meu amado Brasil.